Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Flamengo, campeão da Copinha de 1990. Aí você vai me perguntar, porra, vai fazer um vídeo sobre um time que ganhou a Copinha? É que não é um time qualquer. É o time que revelou diversos grandes jogadores do futebol brasileiro, reforçando o slogan que ficou conhecido à época pela torcida rubro-negra, que craque, o Flamengo faz em casa. Esse time aqui é considerado o maior da história desse torneio. E por quê? Vocês vão entender quando eu começar a falar aqui os nomes, alguns dos nomes, né, que tinham nessa escalação, nesse time base aqui do técnico Ernesto Paulo. Alguns aqui já ligaram o nome do slogan, do time, do ano, as pessoas aqui que serão citadas, beleza? Adriano no gol, Mário Carlos na lateral direita, Tita, Júnior Baiano na zaga, Piá na lateral esquerda. Fabinho, Edmilson, que ganhou a posição do Marquinhos, e aí começa. Djalminha, Marcelinho Carioca, Nélio e Paulo Nunes. Na final, inclusive, o Marcelinho e o Paulo Nunes foram desfalques por terem sido convocados para a seleção brasileira sub-20. Jogaram o atacante Luiz Antônio e o volante Fábio Augusto, convertendo esse 4-2-2-2, que foi usado ao longo do torneio, num 4-3-1-2. Então saiu de cena o quadrado de meio campo, entrou em cena o losango. Bom, mas aquele time jogava ali com as famosas duplas, né? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Os 2 laterais eram bem ofensivos, apoiavam quase sempre ao mesmo tempo. O Mário Carlos, que chegou a jogar nas seleções sub-17 e sub-20. O Piá, que fez sucesso também com a camisa do Santos como profissional. Na zaga, um dos grandes nomes desse elenco era o Júnior Baiano. Todo mundo conhece aí o Júnior Baiano, grande zagueiro geracional, que conjugava força física, imposição no jogo aéreo e uma certa dose até de agressividade acima do tom. Para muitos ele era considerado um zagueiro violento. Para outros, era a personificação de como um zagueiro tem que ser, malvado. Ele ainda atuou muito bem por clubes como Vasco, Palmeiras, São Paulo, foi até titular da seleção brasileira na Copa de 98, jogando ao lado ali do Aldair, né? A dupla de volante era formada inicialmente pelo Fabinho e o Marquinhos. O Fabinho mais marcador, o Marquinhos mais ofensivo, né? Dava as escapadas aqui, né, pro ataque. Os dois acabavam tendo que fazer coberturas, né, dos avanços dos laterais. Porém, o Fabinho ficava mais à frente aqui, protegendo os zagueiros, e aí um lateral ele tinha que subir um pouco menos. Para quê? Para que se um lateral subisse, o Marquinhos pudesse fazer essa cobertura, o Fabinho ficar na frente da zaga, e aí o outro lateral ficava um pouco mais contido, né? Não subia em todas, beleza? Normalmente, o lateral esquerdo, o Piá, era quem subia mais, o outro ficava um pouco mais contido. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso mais tarde. Mas com o tempo, o zagueiro Edmilson ganhou a posição do Marquinhos e consolidou uma dupla de maior poder de contenção, de marcação e dava maior liberdade para a espetacular duplas de meias, formadas pelo Marcelinho Carioca, meia armador, jogava mais à esquerda, ótimo passe, ótima bola parada, para muitos o melhor batedor de faltas aí do futebol brasileiro ou até mundial, e também um ótimo arremate ali de fora da área, grande ídolo do Corinthians e que também jogou por Vasco e Santos, foi revelado pelo Flamengo, beleza? O outro meia era o Djalminha, que jogava mais à direita, era um jogador mais inventivo, driblador, com maior poder de improviso também. Foi um jogadoraço no Guarani, no Palmeiras e no La Corunha. Ele era quase um meia-ponta, né? Encostava no ataque, formando praticamente ali um trio. Então ele jogava aqui mais aberto, o Marcelinho mais centralizado, e é por isso que esse lateral ficava, né, com maior liberdade para subir. E aí, tendo 2 volantes marcadores, o time conseguia ter um equilíbrio maior defensivamente falando, beleza? E esse trio aí que o Djalminha formava no ataque era praticamente formado com o centroavante Nélio, né, que ficou muito tempo ali no time profissional do Flamengo, mas também teve passagens pelo Atlético Paranaense e o Fluminense, e o Paulo Nunes. Eu vou voltar aqui com o Piá para a linha de defesa, que o Paulo Nunes funcionava como um ponta esquerda, apesar de ser um segundo atacante, o Diabo Loiro, né, como ficou conhecido em suas ótimas passagens pelo Grêmio, pelo Palmeiras, ele mesmo que hoje é comentarista, né, do Sport TV, os mais jovens talvez possam estar se questionando, né, se é esse Paulo Nunes. Sim, é ele, tá?
Chegou a ser campeão, inclusive, de uma Copa América como reserva na seleção brasileira em 1997. Reserva só de Ronaldo e Romário, né? Acho que estava perdoado ele ser reserva. Então, com isso, dá para dizer que esse time atacava numa espécie de 2-2-1-5. Claro que isso aqui não é um sistema existente, né? Mas só para a gente ter noção de quando os dois laterais apoiavam ao mesmo tempo. Aqui o Djalminha e o Paulo Nunes encostando no Nélio, e aqui o Marcelinho ficando com esse abastecimento a essa linha de 5. Claro, muito menos posicional do que hoje em dia, ou mesmo até num 3-2-1-4, com o lateral subindo de cada vez. Aí aqui é que esse jogador ficava um pouco mais contido, e aí nós tínhamos, ora o Djalminha, ora o Paulo Nunes, encostando um pouco mais ali no Nélio, dependendo de qual lateral que subiu, né? Se o Piá subia um pouco mais à esquerda, o Paulo Nunes ficava mais centralizado, até porque era, né, um segundo atacante de origem. Mas se o Piá ficasse um pouco mais aqui na defesa, o Paulo Nunes mais aberto, o Djalminha é quem encostava mais aqui no Nélio, na dupla de ataque. Beleza? Na final, o time jogou sem o Marcelinho e o Paulo Nunes, como eu disse no início do vídeo, e o 4-3-1-2, na prática, era um 4-3-3, né? Mais uma vez eu vou voltar todo mundo aqui para as suas posições, para a gente poder falar disso. Em tese, o Djalminha deveria ser esse 10, né? Essa ponta aqui do losango. Porém, ele continuava a fazer suas incursões ofensivas pela direita, o Luiz Antônio substituindo o Paulo Nunes aqui pela esquerda, e com isso, sem um 10 nas variações e com os avanços dos laterais, era possível visualizar o time num 2-3-5, né? 2 zagueiros, 3 volantes, os 2 laterais subindo ao mesmo tempo. E aqui o Djalminha mais os outros 2 atacantes, ou mesmo num 3-3-4. Um lateral mais preso, o outro mais solto, os 2 atacantes por dentro, o Djalminha aqui mais aberto, beleza? Sem bola, o 4-2-2-2 era mais perceptível realmente de ver, aqui falando de time titular completo, mas os meias tinham que fazer as funções de proteger a frente dos laterais. Não chegavam a compor uma segunda linha de 4 aqui com os volantes, como costumeiramente se vê hoje em dia. Além disso, nenhum deles tinha tanta característica de marcar, de voltar. Se fosse hoje em dia em sistemas mais modernos, provavelmente o Marcelinho jogaria centralizado e o Paulo Nunes aberto, partindo de um 4-2-3-1, e aí o pé de anjo encostaria aqui no Nélio, e tanto o Paulo Nunes quanto o Djalminha eles teriam que fazer esse recuo aqui um pouco mais na segunda linha. Como não era o caso, eles só abriam ligeiramente aqui o posicionamento, né? No caso do Marcelinho pela esquerda, o Djalminha pela direita, o Paulo Nunes ficava aqui mais à frente com o Nélio, beleza? Não chegavam a ser 2 linhas de 4, mas os meias jogavam ligeiramente mais abertos na fase defensiva, até para que fossem acionados no contra-ataque. Aí o Marcelinho tinha uma tendência maior de centralizar com bola, o Djalminha de partir para cima, como se fosse realmente um ponta, beleza? Esse Flamengo venceu a Copinha com a seguinte campanha. Era um regulamento diferente, né? Na fase de grupos, na época, tinha 5 equipes, então teve um empate ali contra o Botafogo de Ribeirão Preto e também contra o Nacional de São Paulo, ambos por 1-1, e teve vitórias contra o Central Brasileira por 2-0 e Criciúma por 2-1, além também de um empate com o Santos em 0-0, né? Na verdade, 6 equipes no grupo, 5 adversários. Acho que eu falei, né, grupos de 5, né? Grupos de 6, né? Senão não teria como ter 5 adversários, beleza? 0-0 com o Santos, mas mesmo na fase de grupos teve disputa de pênaltis para definir quem seria ali o classificado. O rubro-negro venceu por 5-4 e se classificou em segundo no grupo com 8 pontos, um a menos ali que o Botafogo de Ribeirão Preto. Na época as vitórias valiam 2 pontos, tá, galera? Não 3. Por isso que o Flamengo somou 8 pontos. Na segunda fase o oponente foi o Tunaluso do Pará e a vitória rubro-negra veio por 3-1. Na terceira fase a Portuguesa foi derrotada pelos cariocas por 4-1 nos pênaltis, depois de um empate em 1-1 no tempo normal. Na quarta fase, 6 equipes ainda estavam vivas, então foram formados ali 2 triangulares para classificar
2 clubes de cada lado, ou seja, 4 semifinalistas. O triangular que estava inserido o Flamengo tinha o Corinthians, a quem o Flamengo venceu por 7-1, e a Juventus da Moca, que derrotou o rubro-negro por 2-1. Com isso, Juventus e Flamengo avançaram para as semis nessa ordem de classificação. A Juventus em primeiro, o Flamengo em segundo. Nas semis, o Flamengo enfrentou o Internacional e acabou com os colorados vencendo por 3-0, classificado para a decisão, contra justamente a Juventus da Moca, que derrotou o São Paulo por 2-1. Final da competição, Flamengo e Juventus, revanche para o time carioca, a vitória veio por 1-0, gol de cobertura do zagueiro Júnior Baiano. Flamengo, campeão da Copinha, com um time considerado o maior da história do torneio, pelos talentos que foram revelados pelo time naquela edição. Ainda que o sucesso daqueles jogadores tenha sido muito maior por outros clubes do que no próprio Flamengo, no caso do Marcelinho, do Djalminha, do Paulo Nunes principalmente, ainda assim aquela base de elenco serviu para abastecer o time principal em grandes campanhas, como os títulos da Copa do Brasil, no mesmo ano, do Carioca, do ano seguinte, do Brasileirão, em 1992, 2 anos depois daquela conquista, e também da chegada às quartas de final da Libertadores de 93. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!